Membro privado. Em contrapartida ao membro público, o membro privado é aquele que restringe ao máximo. Então, o que quer dizer? Significa que o membro que está definido como privado, ele é acessível somente na classe em que ele foi definido. O que eu quero dizer em outras palavras? Que o método X definido como privado, ele só vai poder ser invocado, por exemplo, dentro de um método que esteja também nessa mesma classe. Vamos pegar exemplo aqui, ó. Eu vou criar essa classe aula 2 privado métodos privados com o método faz algo. Vai ser bem parecido. Então vai ser aula 2.privado métodos privados. E aqui eu vou ter um método chamado faz algo que vai ser privado. Como que eu defino que ele é privado? Usando o modificador de acesso private. Então, métodos privados dentro de aula 2, eu vou criar o pacote privado e aqui dentro métodos privados. Beleza, que faz alguma coisa. Beleza, e aí agora eu vou tentar acessar esse método privado por meio da classe acesso, também de privado. Então nota que eles vão estar no mesmo pacote, ó. Eu vou criar uma classe bem similar a essa, que vai se chamar acesso. E aqui eu vou criar primeiro um objeto de métodos privados. Não precisa importar, que eu estou no mesmo pacote. Então, métodos privados. Beleza, se fosse só até aqui, não teria problema, né? Então, métodos privados e acesso. Beleza, agora se eu quiser invocar o método faz algo desse objeto O, a gente já vai ter problema. Por quê? Porque ele está falando, ó, faz algo, tem acesso privado e você está botando o nariz aí onde não deve. Beleza, o que mais que ele tem a dizer? Que o acesso, ele é restrito. O acesso, ele é restrito até mesmo para subclasse. Então, assim, não tem exceção. Se ele é privado, ele só é acessível dentro da classe. Mesmo que tenha uma subclasse, existe uma relação entre elas, não, só vai ser acessado dentro da classe em que ele foi declarado. Então, só para a gente testar, ó, eu vou tornar essa classe aula 2 acesso uma subclasse de método privado, que é onde o meu método que eu quero acessar está declarado, e vou tentar fazer o acesso diretamente, para ver se eu consigo burlar essa restrição. Então aqui em acesso, ó, eu vou estender, vou falar que ela é uma subclasse de métodos privados, e agora eu vou tentar chamar diretamente esse faz algo. Eu vou compilar as duas, embora não tenha mexido na privada. Ele vai falar a mesma coisa, na verdade aqui faz algo, isso, é por conta de métodos privados ser um método que está privado. Seguindo, vamos só voltar aqui para public, voltar não, deixar ele público. Opa, deixar faz algo público. Beleza, se a gente tivesse ele público, a gente não teria nenhum problema. Beleza. Tá. E aí, observação. Eu coloquei aqui segundo livro porque agora vai ao encontro daquilo que eu falei agora há pouco. Métodos privados não são herdados. Consequentemente, métodos privados não são sobrescritos. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ó? Ele está querendo dizer o seguinte, que se eu tenho um método na minha superclasse privado, como esse nosso método chamado faz algo, na hora em que eu crio uma relação de herança entre acesso e métodos privados, eu estou herdando aquilo que foi definido dentro de métodos privados, mas eu não herdo esse método que veio junto. Que faz sentido, né? Existe uma implicação
quando a gente tem um método definido dentro da superclasse que é privado, que não existe para os outros tipos de níveis de acesso. Mas eu particularmente, de novo, quem sou eu na fila do pão, eu acho que falar que ele não é herdado, eu acho que pode ser muito radical, né? Porque assim, mesmo a gente vendo que tem algumas implicações, na minha concepção, o código implementado que está lá dentro, ele acabou vindo por essa relação de herança. Eu não tenho acesso a isso, mas na minha concepção, eu não diria que falar que ele não foi herdado é a forma mais correta de se dizer a consequência disso dentro do Java. Mas enfim, é só para trazer um tema mais para discussão. Vamos seguir o livro que Kat Sierra vai te guiar muito melhor do que eu, tá? Mas então o que ela quer te dizer é o seguinte, ó, os métodos privados não são herdados e consequentemente eles não são sobrescritos. O que a gente vai fazer aqui para entender o que é que está sendo dito com essas duas frases? Eu vou criar alguns exemplos, primeiro, para a gente entender, já deveria saber, mas para quem não sabe, para a gente entender o que é a sobrescrição de métodos, ou sobrescrita de métodos. E depois a gente vai entender qual que é a implicação de ter um método privado na superclasse. Então vamos pegar passo a passo aqui, ó. Essa é a parte 1 do exemplo. Eu vou criar primeiro essa classe Pi aqui. Então eu vou ter uma classe Pi, que pelo nome, como o nome já sugere, vai ser a superclasse. Beleza, essa minha classe Pi, ela vai ter dois métodos públicos, chamado método 1 e método 2. Então eu tenho dois métodos aqui que não fazem nada. Método 1 e método 2. Beleza. E o método 2 vai invocar o método 1. Então aqui eu vou ter uma chamada a método 1. Beleza? Nada de novo, só para a gente ver o que é que está acontecendo aqui, eu vou colocar uma mensagem. Método 1 da classe Pi. Né? Significa que ele foi invocado. Certo. Agora eu vou criar uma subclasse de Pi que, espantem-se, vai se chamar filho, sem conteúdo nenhum. Então vamos lá, seguindo a mesma ideia, eu vou ter agora a classe filho, porém essa classe filho não vai ter um conteúdo definido. Minha avó me ligando. Tá, então vou compilar. Gente, eu vou atender. Pode ver, minha avó, tá? Diga, venha. Não, já tô acordado. O que foi? Não, tô na minha. Não, a chave eu pedi pra ela deixar lá. Eu vou pegar depois. Tem sim. Amanhã à noite, vó. Oh, meu Deus. Pior que eu não posso, vó, que eu tô de regime. Eu vou falar pro Kleber ver se ele pode ir. Ah, entendi. Acabou com a alegria da veinha. Aí pior que vai fazer vontade pra você. Então tá bom, se eu não... mas se eu não tivesse de regime eu ia. Ah não, então beleza, vó. Então tá bom, tchau, benção. Gente, desculpa, eu não vou editar porque eu não tô com tempo, tá? Vocês vão ouvir a ligação mesmo. Tá, então aqui o que eu fiz? Retomando, eu criei a classe Pi, que tem dois métodos. A classe filho, que vai ser uma subclasse de Pi. Beleza, até aqui a gente não tem nada de novo e vou agora testar ela
criando uma classe chamada teste, em que eu vou criar um objeto, vamos lá, vou criar a classe teste, sem relação de herança nenhuma com essas outras, e dentro da main eu vou criar um objeto de filho e vou chamar pelo método 2. Vamos ver se é essa a instrução mesmo. Cria um método de filho e invoque método 2. Beleza, então beleza, então o que ele fez? Ó, ele chamou método 1 da classe pai. Por quê? Porque a gente criou um objeto de filho, beleza, filho traz tudo o que pai tem. Pai tem esses dois métodos. Então na hora em que eu invoco esse meu método 2, o que o Java faz? Ele vai pegar pelo tipo do seu objeto e ele vai indo de baixo para cima na hierarquia. Ele vai ver, ó, esse objeto é da classe filho. Na classe filho eu tenho alguma definição de método 2? Não tenho. Vou procurar lá na classe superior, que é na classe pai. Encontrei, é esse método que eu executo. Seguindo essa trajetória de baixo para cima na hierarquia, que se justifica a sobrescrita de método. Então, como que a gente consegue observar isso daqui? Ó? Eu vou agora implementar o método 1 dentro de filho. Então, além de pai, ó, pai tem o método 1 implementado. O que eu vou fazer? Eu vou implementar também o método 1 em filho. Então, o que vai acontecer? Seguindo essa premissa de que o Java vai pegar o tipo do objeto e vai de baixo para cima procurando por esse membro que foi invocado, ele vai encontrar na hierarquia primeiro esse filho. Então, aqui ele vai imprimir, em vez de mostrar aquela mensagem método 1 da classe pai, teoricamente ele tem que mostrar mundo não, teste. Ó, nota que agora o método que ele chamou é o método filho. Então, esse exemplo foi para quê? Para a gente entender o que é a sobrescrita de método. Eu tenho um método definido na minha superclasse. Lá na minha subclasse, eu sobrescrevo esse método. Então, ó, nota que o método 1, ele é chamado na superclasse. Ó. É a superclasse que chama método 1. Só que em vez dele chamar esse método 1 que está definido aqui, ele vai chamar o método 1 de quem? Da classe na hierarquia de baixo para cima, que primeiro redefiniu esse método. Tá? Então isso é a sobrescrita. E agora indo para o foco do que é que o membro privado traz como consequência para a subscrita. Então agora o que eu vou fazer? Ó, é o mesmo exemplo, só que eu vou tornar esse nosso método 1 agora privado. Nota que ele era público. Eu vou tornar ele privado, vou compilar pai, vou compilar filho, vou compilar o Espírito Santo. Vou compilar agora a teste. Beleza. Aula 2.sobrescrita.teste. O que vai acontecer? Mesmo o meu método, minha classe filho, tendo um método 1 sobrescrevendo, entre aspas, o método que foi definido no pai, na verdade o Java encara isso como coisas distintas. Né? Ele não vê mais esse método 1 como sendo o mesmo método 1 desse daqui. Então pode ver que o que ele deu como resposta, diferentemente da execução anterior, foi que o método 1 que foi chamado foi o da classe pai, porque para ele são coisas distintas. Aí você pode pensar, mas também porque lá em cima você definiu como privado e aqui embaixo você definiu como público. Não, se a gente modificar ele também como privado, a gente vai ver que o resultado continua sendo o mesmo. Tá? Então é isso que ele quis dizer com isso daqui, ó, que métodos privados não são herdados e, consequentemente, não são sobrescritos.